Na aula de hoje aí, nós vamos falar sobre micotoxinas, tá? Então, antes de entrar propriamente, o que são micotoxinas, vou fazer um pequeno resumo aqui, citando os exemplos. Por exemplo, aflatoxina. Aflatoxina, produzida por um fungo, principalmente o fungo Aspergillus flavus, daí que vem o nome de aflatoxina, né? Fungo Aspergillus flavus, é um fungo que afeta o milho, mas principalmente o amendoim. Então, qual o efeito tóxico desse fungo, dessa aflatoxina? Ela danifica o fígado, causando efeito carcinogênico no fígado, né? E a gente pode dizer assim, que a aflatoxina vai causar também uma imunossupressão, anemia, redução do apetite e do crescimento. Então, a aflatoxina, normalmente relacionada ao amendoim, causando efeito neurotóxico, mas principalmente hepatotóxico e também no rim. Então, problemas no fígado, principalmente, mas também no rim. Já ocratoxina é proveniente do fungo Aspergillus oquiraceus. Oquiraceus, daí que vem o nome ocratoxina. Afeta muito a cevada, causando problemas renais também e também danos no pâncreas. Sintomas clínicos, baixa produtividade e gota. Alcaloides do ergote são micotoxinas, cujo fungo cresceu no centeio, no trigo, na aveia, vai causar aí vômito, diarreia, ataxia e aborto. Zearalenona é um fungo que cresceu principalmente no milho. Lembrando que o nome, a espécie do milho é Zea mais. Então, daí que vem o nome Zea, né? De Zea mais. Não é tóxica, mas compete com o estrógeno, causando aborto, anestro, adianta a puberdade, mais problemas hormonais. Fumonizinas, também muito comum no milho, efeito tóxico, condução de estímulos nervosos, sintomas clínicos, encefalomáxia. Ácido fusárico, também liberado por um fungo que cresceu no milho. Causa redução da pressão sanguínea e sintomas clínicos, vômito, diarreia, depressão. Tricotecenos, fungo que cresceu no trigo, né? Principalmente, e também no feno, palha, inibe a síntese proteica e afeta a resposta imune. Então, aqui a gente tem os principais fungos, tá? Lembrando que às vezes um fungo pode produzir mais do que uma toxina, né? Mas, de uma maneira geral, a gente tem esses aqui, ó, aflatoxina, Aspergillus flavus e também Aspergillus parasíticos. Esterigmatocistina, Aspergillus versicolum. Ocratoxina, Aspergillus oquiraceus. Citrinina, Penicillium citrinum. Essa aqui também ataca, infecta, né, amendoim e cereais em geral. Ácido penicílico, penicilínico, Penicillium cyclopodium, rubratoxina, Penicillium rubrum, tricotecenos, produzido por espécies do fungo do gênero Fusarium, e a patulina é específica principalmente da maçã, tá? Aqui os efeitos causados, né? Bom, desde dano no fígado, danos ao rim, hemorragia, efeitos abortivos, neurotoxina. Então, cada um vai ter a sua especificidade, né? Aí, os principais sintomas clínicos, tá? Principalmente em animais. Então, a aflatoxina,
Qual a espécie mais afetada? Todas, tá? Zearalenona já afeta mais suínos. Por quê? Porque é presente no milho, né? E o milho muitas vezes dado como alimento para o suíno. Fumonizina, equinos, suínos e aves. Tricotecenos, animais monográficos. Ocratoxina A, suínos e humanos. Então, o problema não é só com o homem. O problema é o quê? Também com animais. Por quê? Muitos desses cereais, e também frutas, às vezes, ou o próprio amendoim, são utilizados como ração. E acaba afetando os animais que consomem essa ração. Então, a gente percebe o quê? Trigo, aveia, cevada, milho, arroz, centeio, milho. Então, principalmente os cereais, tá? Mas também a gente vai ter, por exemplo, a ocratoxina, que afeta café, uvas, né? Produção de vinhos. A patulina, muito presente na maçã, acaba o quê? Indo não só para os frutos de suco, sucos de fruta, mas também, às vezes, até vinho de frutas, né? Mas, de uma maneira geral, é isso. Ó, milho, cevada, aveia, trigo, centeio, ou seja, os cereais são os grãos aí mais afetados. Por quê? São grãos que possuem alta quantidade de, de açúcar, tá? Alta quantidade de açúcar. E o fungo, para se desenvolver, ele requer principalmente açúcar e também umidade. Então, essas micotoxinas vão crescer em todos esses alimentos quando eles forem, após a colheita, armazenados principalmente em locais inadequados, ou seja, em locais com muita umidade, certo? Mico significa fungos, né? Então, são toxinas que são produzidas por fungos e estão presentes aí em alimentos que usamos na nossa nutrição. Fazendo um pequeno histórico aí desse problema, né? Há muito tempo sabe-se que cogumelos são o que trazem sérios riscos à saúde humana. Mais recentemente, depende do cogumelo, né? Tem cogumelo que pode ser utilizado na alimentação, mas tem cogumelo que pode causar até a morte, tá? Tem cogumelo que é alucinógeno, tem cogumelo, os fungos em geral, né, são muito variáveis, tem uma série de ações diferentes no organismo. Mas mais recentemente só que o ser humano deu importância para metabólitos produzidos pelos cogumelos ou pelos fungos, tá bom? Então, são substâncias secundárias, né? São as tais das micotoxinas. Então, aí, a gente tem o quê? Problemas na Idade Média, na Europa, século XVI e século XI, morte de milhares de pessoas. Hoje em dia, sabe-se que é devido ao consumo de alimentos contaminados por Claviceps purpurea, que libera a tal da ergotamina, que possui propriedades vasoconstritoras. Doença do arroz amarelo. Tivemos problemas aí no século XIX, século XX. Hoje em dia, sabe que essas mortes eram causadas pelo consumo de arroz mofado. Isso daí foi atribuído ao quê? Uma toxina
produzida por fungo do gênero Penicillium. Penicillium. Estaquibotiotoxicose causou a doença de milhares de equinos na antiga União Soviética entre 1930 e 1940. A leucia tóxica alimentar. 100.000 russos foram levados a óbito, né, por causa do tricotecino. Micotoxinas produzidas por fungo Fusarium. Aflatoxicose matou 100.000 perus no Reino Unido na década de 1960 e também chegou a matar outros animais e provavelmente até humanos. Aflatoxicose. Nefropatia dos Balcãs, no leste europeu, década de 1950. Nefropatia, problema no rim, né? Causada pela ingestão de alimentos contaminados por ocratoxina A. Essa ocratoxina A também é um metabólito, uma micotoxicose, né? Uma micotoxina produzida por aspergillus ocraceus. Por isso que é ocratoxina. Noroeste da Índia, 1974. Surto de aflatoxina B1. Aquela aflatoxina é pelo Aspergillus flavus. Vamos ver daqui a pouco. Parece muito amendoim. Aí, 108 pessoas morreram. Mais recente, 1982. 12 mortes devido à gestão de aflatoxina B1. Então, todos esses são alguns exemplos, né, de estudos que a gente teve aí durante a história, causados por micotoxinas. Quem são as micotoxinas? Toxinas produzidas por fungos filamentosos. São compostos policetônicos resultantes das reações de condensação que ocorrem quando interrompe a redução do grupo cetônico na biossíntese de ácidos graxos realizadas pelos fungos. Então, quando o fungo está crescendo sobre o seu alimento, normalmente sobre cereais, né? Milho, arroz, trigo, centeio. Conforme ele vai crescendo, ele vai liberando essas toxinas. O problema é que muitas vezes o fungo morre depois e a pessoa nem fica sabendo que o fungo chegou a crescer lá. Principalmente quando esses cereais, esses grãos, são armazenados em fazendas cujo armazém tem muita umidade. De repente chove lá, cai uns pingos lá dentro, o fungo cresce, o fungo morre, só que a toxina dele fica no alimento. Então a pessoa chega lá, acha que está tudo ok com o alimento, né? Mas na verdade esse alimento já está aí contaminado. Certo? Então, podem causar efeitos tóxicos agudos, tanto no homem quanto em animais, sendo também importante na contaminação de rações. Esse que é um problema sério também, rações, né? Então, aí alguns dos causadores, né? Aspergillus você tem diversos tipos, aspergillus flavus, aflatoxina, ocraceus, penicillium, fusarium, 3 gêneros aí que mais causam problema.
Quem são os fungos? Os fungos são os bolores, né? São organismos multicelulares e filamentosos, certo? Sempre que a gente tem um fungo unicelular, a gente chama ele de levedura. Fungo multicelular são os bolores ou mofos. Infestam grãos e alimentos, podem produzir substâncias tóxicas ou não. Micotoxina é o termo utilizado para descrever substâncias tóxicas formadas durante o crescimento dos fungos. Então, eles vão crescendo e vão liberando isso daí. Normalmente causa uma mudança na natureza física do alimento, no sabor, no odor e também na aparência. Principais fungos aí, Aspergillus, Penicillium e Fusarium. Aí um exemplo de uma placa de Petri, né? E a gente vê que conforme o fungo vai crescendo, aí ele vai liberando substâncias que foram produzidas durante o metabolismo. Então, são essas substâncias aí que vão causar o micotoxina. O termo abrange uma série de compostos, né? São micotoxinas, mas a doença resultante da micotoxina a gente vai chamar de micotoxicose. Então, micotoxicose é o que a micotoxina causa. Na verdade, é envenenamento produzido pela micotoxina. São conhecidas mais de 300 tipos que afetam, normalmente, grãos com alto teor de carboidrato, que são os famosos cereais, né? Cereais, e também grãos de oleaginosos, não só cereais, também grãos de oleaginosos, aí os amendoim, por exemplo, que cai nessa classe aqui, né? O problema é esse, né? Que a ausência do fungo não implica a ausência de micotoxinas, porque o fungo já pode ter crescido, morrido, mas a micotoxina está lá ainda. Então, os produtos afetados, cereais, sementes oleaginosas e também frutos e vegetais também. A gente vai ver que tem o da maçã, tem vários aí, né? Rações industrializadas. Então, às vezes, a ração foi produzida com o grão que estava contaminado. Leite, derivados. Por quê? Porque, às vezes, a vaca, né, foi alimentada com o quê? Com o grão. E o grão estava contaminado. Problema sério. Queijos, alimentos fermentados, né, principalmente, vamos supor, a soja, né? Então, você tem a soja contaminada, você fermenta ela, mas a micotoxina continua lá dentro. E até produtos obtidos por fermentação, como cerveja, né? No caso, se o grão da cevada ou milho estiver contaminado, isso vai para a cerveja. Aditivos alimentares e vitaminas. Então, tem dois tipos aí, grandes, né? Dois maiores grupos. O que ocorre mais é esse daqui, ó. Micotoxinas, cujos fungos crescem após a colheita. São os fungos de armazenamento, Aspergillus, Penicillium. Mas também tem fungos que atacam no campo. Então, durante o crescimento da nossa planta lá, os fungos atacam lá e já liberam a toxina lá no campo. E o que o fungo quer? O fungo quer umidade, né? Ou seja, a ausência de água evita o crescimento do fungo. O fungo gosta de bastante umidade.
Por outro lado, local de armazenamento de sementes, aí, de grãos, cereais, tem que ser local seco. pH, o fungo gosta de pH relativamente baixo, entre 2 e 8. Alimentos com alto teor de carboidratos são mais favoráveis à produção de aflatoxinas. Então, quem são esses? Os cereais. Então, eles atacam mais cereais do que oleaginosas, porque cereais têm muito carboidrato, oleaginosas têm muito óleo, tá? Então, aí, com exceção ao amendoim, normalmente as oleaginosas não são tão atacadas assim. Por exemplo, a soja não é tão atacada, né? É mais os cereais. Os fungos são aeróbicos, né? Ou seja, gosta de oxigênio. Ou seja, se você armazena ele no local com pouco oxigênio, é mais difícil dele crescer. Por exemplo, aqueles silos que armazenam milho, pode reparar que não tem oxigênio lá dentro. Temperatura ótima para o fungo, entre 20 e 30 graus, mas ele aguenta até 3 a 7 graus. Portanto, se a temperatura for baixa, também pode ocorrer o crescimento, só que daí é de fungos psicrófilos, que conseguem crescer a baixas temperaturas. Normalmente eles crescem sozinhos em alimentos, tá? Mas, não. Raramente eles crescem sozinhos em alimentos. Normalmente coexistem com outros fungos e até com leveduras e bactérias. Aspergillus é mais comum nos trópicos, Penicillium em regiões temperadas e regiões polares. E Fusarium cresce em toda parte, desde o frio até lugares mais quentes. Os principais grupos da micotoxina. Aflatoxinas, a gente vai ver cada uma em detalhe. Ocratoxina, zearalenona, pulmonicinas, tricotecenos e patulina. Tem outras também, essas são as principais. A aflatoxina normalmente ataca o amendoim. Então, aspergillus flavus, aspergillus parasíticos. Então, falou amendoim, a gente já lembra da aflatoxina. Milho, a gente vai lembrar de qual? De todas essas, ó. Zearalenona, principal, tricotecenos também. A própria aflatoxina pode afetar o milho. Fulmonicinas também, certo? Causada por esses fungos aqui. Sorgo todo mundo conhece, aquele grão, né? Muito utilizado para fazer ração. Micotoxinas, ácido tenoazônico. Trigo, o próprio nome já diz, tricotecenos. Esse daqui do Fusarium é muito comum, tá? Mas também ocratoxina, citrinina, produzida por Penicillium, alternariol, DON. Então, esses 4 aqui são as microtoxinas que podem existir, mais prováveis. Cevada é muito atacada por Penicillium verrucosum, é o fungo. A micotoxina ou ocratoxina. Cereais, ou seja, que já foram produzidos à base de milho, podem ser atacados por aflatoxinas, tricotecenos e fulmonicinas. Esses fungos aqui. Cereais à base de trigo, tricotecenos. Café. Café é muito atacado pela
ocratoxina do Aspergillus westerdigiac, ou Aspergillus carbonários. Isso em grãos. Em frutas, a gente vai ter o quê? Problema sério é a maçã, tá? O Pedicillium expansum, que causa a patulina, que libera a patulina. E a pera Pistocamus nevia, que libera também a patulina na pera. Figo, problema com aflatoxinas também, ó. Pode ver que é a mesma que afeta o amendoim, mesmo fungo. Uvas, tâmara e groselha, além da própria figo, também ocratoxina. Ocratoxina dos Aspergillus ocraceus. O nome veio daqui. Mas também tem nos Aspergillus niger e no próprio Aspergillus carbonários. Então, essas são as micotoxinas das frutas, as principais, tá? Bebidas. Ocratoxina A. Café, vinho, suco de uva e cerveja. Patulina, que afeta a maçã, vai chegar no suco de maçã ou na cidra, que é o fermentado da maçã, fermentado alcoólico. Além disso, tanto café quanto cerveja também são o quê? Afetados por aflatoxina, do Aspergillus flavus. E o que causam, né? Efeitos agudos ou efeitos crônicos. Efeito agudo é quando a pessoa, né, ou o animal, né, se alimenta o quê? Em uma ingestão única com alta concentração dessa aflatoxina. Ela pode ter necrose e degeneração gordurosa. Pela aflatoxina B1. Efeitos crônicos, já ao contrário, exposição prolongada a baixas concentrações. Então, aqui é uma ingestão única. Isso aqui é uma ingestão prolongada. Então, a pessoa fica a vida inteira comendo aquele amendoim contaminado. Problemas de câncer hepático. É problema. Certo? Então, fatores que afetam a ocorrência. Pode ser a semente, ou seja, endofítica. Quando a pessoa planta a semente já está contaminada com fungo. Vai ver. Problema sério isso. Então, é endofítica. Pode ser durante o crescimento da planta, né? Então, uma época que chova muito, fungo que é umidade. Excesso de chuva pode favorecer isso daí. Tempestades, né? Tempestade, o que acontece? Dá aquela chuva de granizo, danifica as folhas. O fungo que está ali no solo já contamina a folha. Danos, né? Por insetos, pássaros, o que acontece? Insetos, pássaros atacam a lavoura. Atacou, deixa a folha exposta ali, fungo contamina. Colheita. Então, durante a colheita pode acontecer problema aí. Se o grão não tiver maduro, se é um dia que está com muita umidade, temperatura, se ele tiver danificado, né? Insetos, pássaros, outros. Durante o transporte. E principalmente durante o armazenamento. Então, não é à toa que existem o quê? Existem os silos aí para armazenar, tá bom? Porque o grão aí, se você armazenar em local inadequado, ele já contamina com fungo em 2 dias. Tendo umidade e temperatura, é o que ele quer. O fungo gosta bastante de umidade, temperatura ambiente aí, um pouco alta até melhor, né? E assim por diante. Problema com ração, né? Então, muitas vezes, a ração do animal já está contaminada.
Só que acontece o quê? Depois o ser humano vai e se alimenta, não só da carne, quanto do leite, e acaba o quê? Adquirindo a doença aí. O animal já pode estar contaminado, porque ele comeu grão contaminado. Aí você vai ter a micotoxicose humana. Aí outros problemas, em 1568, na história tem diversos casos de problemas com isso daí, tá? Com micotoxicose. Então, aí a ração, né? A ração contaminada passa para o animal produz alimento, o ser humano vai o quê? Se alimenta. Então, ele não comeu o milho diretamente, que estava contaminado, mas ele comeu o resíduo, né? Produto feito pelo animal que comeu o milho. Aí as mais normais, né? América do Norte, Europa, né? Rússia, Austrália. Para nós aqui, América do Sul, problemas maior quantidade, tá? Com aflatoxinas, pulmonicinas, omitoxina, ocratoxina e toxina T2. Então, 5 tipos aí que causam maiores problemas. Falando mais especificamente da aflatoxina. O nome vem de Aspergillus flavus, né? Então, afla vem desse flavus aqui, mas também Aspergillus parasíticos, Aspergillus nomeus. Foi responsável pela doença dos perus na Inglaterra em 1960. A aflatoxina, a gente vai lembrar mais do amendoim, tá? Existem pelo menos 17 compostos, mas as mais famosas são essas 5 aqui, ó. Aflatoxina B1, aflatoxina B2, você vê que quimicamente são muito semelhantes aí. Aqui tem uma dupla ligação, aqui não tem, tá vendo? A aflatoxina G1, tem um anel com 6 carbonos, né? A aflatoxina G2. São quimicamente muito semelhantes. Certo? A única diferença é que aqui tem uma ligação simples, aqui tem uma dupla. Tá? Então, tem diversos tipos aí, tá? Mas elas são produzidas a partir da B1. Então, a B1 origina Q1, aflatoxicol, P2 e M1. Esse aqui é que às vezes está presente no leite. Então, elas podem ser biotransformadas. O que a aflatoxina causa? Principalmente, problemas o quê? Hepáticos no fígado. Hepatotoxicidade. Também, mutagenicidade, carcinosidade, principalmente câncer do fígado, né? Teratogenicidade, quando tem problema na geração do filho, de mulher grávida, e imunossupressão. Então, são associadas a câncer hepático, síndrome de Raynaud, kwashiorkor. Então, essas 3 doenças aqui associadas a consumo excesso de aflatoxina. Aí, alguns trabalhos que foram feitos, né? Mostrando o quê? Porcentagem de contaminação, tá vendo? Com a aflatoxina, tá? Então, milho, muito pouco. Arroz, 2%. Trigo, nada. Milho do Rio Grande do Sul, um pouco mais. O problema realmente foi o amendoim, tá vendo? 45% do amendoim contaminado, tá vendo? Em São Paulo, 51%. Interior de São Paulo. Não, esse é 97, esse é 96. Quase metade dos amendoins contaminados. Aqui, ó, Paraná também, ó. Paraná, São Paulo, 94. Milho, até milho tem, tá? Mas é principalmente aí, ó. Amendoim, amendoim, amendoim.
rações também, ó, 15% contaminado. Então, é isso daí. O problema maior realmente é o amendoim, nozes em segundo lugar, terceiro, ração. Então, falou, milho tem esse problema aí da aflatoxina, um problema bem sério, tá? Aí, um pouquinho a gente pode ingerir. No caso, 15 nanogramas por quilo, né, de peso corpóreo por dia. Então, a pessoa aí pode ingerir um pouquinho, ó, a aflatoxina B1. A M1 é meio nanograma por quilo de peso corpóreo por dia. Então, um pouquinho pode, o problema é o excesso, né? Fulmonesinas. Fulmonesinas produzido pelo fungo Fusarium. Isolada e caracterizada apenas recentemente, em 1988, causando problemas em equinos. E a fulmonisina, ao todo existem 18 tipos de fulmonisina, né? A fulmonisina B1 é a mais tóxica. Causa esses problemas aí, ó. Neurotoxicidade, pode causar câncer, até em humanos, né? Edema pulmonar agudo, em suíno. Estudo que fizeram, né? Ó, porcentagem de produtos à base de milho. Muitos produtos com esse problema de fulmonisina. Aí, quimicamente, são poliálcools esterificados com ácido carboxílico, 1, 2 e 3. Ocratoxina A. Ocratoxina, aspergilos alutáceos e verrucoso. Causou a nefropatia endêmica do Balcão. Foi descoberta apenas em 1965. Potente nefrotoxina, ou seja, ataca bem o rim, né? Ou seja, progressiva redução da função renal, acompanhada de retenção de sódio, que leva à hipertensão, pressão alta, né? E morte, também relacionada com câncer do trato urinário, muito comum nos Balcãs. Falou Balcãs é o quê? Bulgária, Iugoslávia e Romênia, Europa Oriental, hein? Europa Oriental, muito comum lá. Isso daí. Afeta milho, em primeiro lugar, né? Depois trigo, a própria cevada, centeio, aveia, cacau e café. Então, essa é bem perigosa, ó. Diversos grãos, ó, tá vendo? Cereal, 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 cacau e café. Principalmente cereais, né? Em café aí foi observado em 80% da amostra do café cru. No torrado já diminuiu um pouco, porque a própria torra já causa diminuição para 48, né? No solúvel, 76. Mas bastante, né? Quase metade dos cafés aí com pelo menos um pouco aí da ocratoxina. Por quê? Por causa disso daí, ó, tá vendo? Café muito ali no chão, né? Pega umidade. No local de secagem do café, pode chover, não pode? Com o local aberto assim, né? Se chover, só chover, uma chuvinha só já era. O fungo já começa a crescer. Ele está secando. Se tiver sol, maravilha. Uma chuva que dê, ó, aqui já tem uma umidade natural, já começa a crescer já. Então, fizeram esses estudos aí, né? Ó, no pé, 2%. Na cereja. Nas passas, 4%. Na hora que foi secar no solo, já aumentou para 16%. O que foi seco no terreiro, 34%. Ou seja, 1/3, né?
1/3 das amostras aí contaminadas. Zearalenona, a gente já vai lembrar do milho. Por quê? Porque zea é milho, né? Zea mais, espécie do milho, não é isso? Então, esse fungo aí, Fusarium graminarium, produz essa toxina F2, que já foi aí descrita como causando os problemas, né? 1929, 1962, teve esses problemas aí. Quimicamente, essa molécula aí afeta principalmente milho, cevada, trigo, centeio e sorgo. Todas gramíneas, todas semente da família das poáceas, né? Tudo parente isso aqui, ó. Milho, cevada, trigo, centeio e sorgo. Tudo parente. Ele produz essa substância aqui, que ela é uma intermediária na síntese de hormônio. Então, pode causar o quê? Infertilidade em suínos, principalmente suínos, né? Síndrome estrogênica, atrofia do ovário em suínos, hipertrofia da mamas e útero em machos, atrofia do testículo e hipertrofia das mamas. Por quê? Porque ele é um dos intermediários da síntese de hormônios, principalmente hormônio feminino. Também pode causar problema em gado e aves. A patulina. A patulina é um fungo bem normal, viu? Aquele é um que dá em maçã. Aquele funguinho preto ali que dá em maçã. Então, por isso que a recomendação é, a maçã fungou, evitar comer. Porque muitas vezes a pessoa vem aqui, corta esse pedaço, faz um quadradinho aqui, joga fora aqui e come o resto da maçã. Mas isso não é muito recomendável, porque como o fungo cresceu aqui, ele já liberou para dentro da maçã o quê? A patulina. Então, patulina é fungo Aspergillus, Penicillium, Bossaclanus, né? Causa o quê? Carcinogenicidade em ratos, estudos feitos com ratos, né? Irritação estomacal, náuseas e vômitos. E a patulina. Tricotecenos, como o nome já diz, né? São fungos, são eita, micotoxina, um tipo de micotoxinas produzida, vai, obviamente, afetar em primeiro lugar o trigo, por isso que o nome vem de trigo, né? Trigo. E causados, olha aí, por quantos tipos de foram? Diversos fusários, principalmente fusário, né? Diversas espécies aí de fusário, também por esses fungos aqui de baixo, tá bom? Então, tricotecenos ataca principalmente fungos. Aí, quimicamente, é isso daí, ó, também conhecido como fomitoxina. Quimicamente, é esse tipo de molécula aí. E além do trigo, que é o principal, né, também ataca cevada, aveia, milho, em maiores quantidades, e em menores quantidades, batata, centeio, sorgo e arroz. Tricoteceno, então responsável por micotoxicose em animais humanos, e é o que causa a tal da aleucia tóxica alimentar. Cefaleia, dor de cabeça, vômito, leucopenia seguida de hemorragia e até a morte. Tricoteceno. Essa foi aquela doença que a gente viu lá, né, que teve problema na Rússia na década aí de 1930 a 1947, causando 60% de mortalidade. A pessoa tinha tudo isso daí, ó. Gastrite, febre por 2 a 3 dias,
laringite, faringite por 2 semanas, náusea, vertigem, linfocitose por 3 a 4 semanas. 60% dessas pessoas aí acabaram vindo a óbito. Em animais, causa dermatite, perda de peso, animal não se alimenta, vômito, melena, hemorragias e até morte também. Certo? E como é feita a detecção, né? Normalmente, por cromatografia, tá bom? Pode ter cromatografia de camada delgada, aqui embaixo, cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência, o cromatógrafo. Também por ensaios denominado ELISA, e técnicas imunocromáticas. Então, é possível quantificar, obviamente, isso daí, mas é mais por cromatografia. A aflatoxina dá para fazer um método químico também. Certo? Prevenção. Prevenção, o que é? Adoção de boas práticas durante a colheita e após a colheita do grão. Evitar contato com o solo, porque o solo é fonte dos esporos do fungo, estão todos ali no solo, não é isso? Entrada de animais e insetos no local que vai ser armazenado o seu grão. E principalmente secagem, né? Então, secagem, no caso, cereais, no máximo 13% de umidade. Amendoim, no máximo 10%. Se o amendoim tiver descascado, no máximo 8%. E o café, no máximo 11% de umidade. Então, o local onde vai ser armazenado, café, amendoim, trigo, milho, sorgo, seja o que for, o grão, né? Tem que ser um local seco. Seco porque o fungo quer a umidade. Certo? Opa. Então, a descontaminação. Existe até um tipo de descontaminação aí, que pode ser calor seco, né? Tem que ser uma temperatura acima de 200 graus, ou coloca na autoclave o seu grão lá por 4 horas, diminui a molécula se denatura, né? Extração com solvente, o uso de cloroformos, acetonas, né? Mas é mais para fim analítico, neutralização com álcool e oxidação, tratamento com hipoclorito de sódio 5%. Então, ajudam, são coisas que ajudam a diminuir após o alimento estar contaminado, né? Mas o melhor mesmo é isso daqui, ó, prevenção, adotar boas práticas. Tudo isso aqui, ó. Evitar contato com o solo, entrada de animais e insetos no local de armazenamento, e secar, o lugar tem que estar bem seco. Então, existe a lei aí também, ó. Ou seja, tem uma legislação por trás disso, né? O amendoim pode conter no máximo 20 microgramas por quilo de aflatoxina, tomando as 4 tipos aí. O milho pode conter no máximo 20 microgramas também da aflatoxina. Microgramas por litro da aflatoxina M1 ou 5 gramas, conforme o tipo de análise aí. Uma resolução de 76, isso aqui é um valor maior, né? Aqui estava em 20, aqui está em 30, né? Mas já em 1976 já tinha aí uma legislação para a aflatoxina.
No máximo 30 gramas por quilo. Deu uma portaria de 88, aumentou isso daí para 50 microgramas por quilo. Tá? E aí a tolerância, né, limites. Aí a legislação atual, né? Aí estão o quê? Os limites. Então, por exemplo, ocratoxina A pode ter o quê? Depende do seu alimento. 10 microgramas por quilo em cereais, café e café solúvel. No vinho, no máximo, 2 microgramas por quilo. Vinagre, também 10. Certo? É pela legislação, né? Aflatoxinas, no máximo 5 microgramas por quilo em cereais, né? Produtos de cacau, 5. E condimentos, especiarias, 20. Esse é o limite máximo, né? E é isso que vai, ó. Pulmonicinas, DON, cada um aí vai ter o seu limite máximo. A legislação dos Estados Unidos, essa aqui, ó, de 2010, né? Estabelece números máximos de aflatoxinas em alimentos. Então, existe toda a legislação aí por trás. Aí, alguns exemplos, aí um pequeno note, tipo de determinação, tá? Faz uma amostragem do alimento, né? Então, aí, se você fizer um lote com 20 toneladas, você tira 20 quilos de amostra, 1 quilo de subamostra, 50 gramas para análise. Aí você deve, obviamente, ter os parâmetros, né? E a extração. Normalmente é feita uma mistura de acetonitrila, 21 partes para 4 de água. Normalmente por 1 hora, né? Foi estabelecido 1 hora, uma mistura de um para um. Então, tem diversas, mais de um tipo aí de extração, né? Feita a extração, você faz a limpeza ou purificação e normalmente vai para o método cromatográfico. Que variam aí, tem diversos métodos cromatográficos, né? Podendo ser cromatografia em camada delgada ou HPLC, que é o mais comum, tá? Só que também é mais caro, né? Através da cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC. Também cromatografia gasosa, para alguns tipos de micotoxinas, né? E considerações finais. No Brasil, temos problema com alta ingestão de aflatoxina, principalmente no amendoim. Ingestão através de leite e derivados é provavelmente baixa. Estudos ainda estão sendo feitos com fumonizina, zearalenona, tricoteceno, patulina. Então, ainda estão sendo feitos muitos estudos, né? Só lembrando, esse daqui, ó, zearalenona era do milho, esse daqui era do trigo, essa daqui era da maçã, essa do amendoim. A toxina também era do milho.
Enfim, é isso. Só para complementar aqui, é, falando mais especificamente aí, né? O problema é sério, né? Não só em países tudo bem desenvolvidos, como também em países desenvolvidos, né? Porque produtos de boa qualidade normalmente são exportados. Às vezes acontece isso. E produtos de qualidade inferior, ou seja, que foi detectado nível de micotoxinas maiores do que o permitido, e compara o consumo interno. Também? Então, tem esse problema aí de exportar o que é bom e ficar para o mercado interno o que é ruim, né? Causando aí diversos riscos a populações. Aí as doenças, né, que a gente já viu já, a protoxicose, tal. Normalmente são moléculas diferentes, né, que a gente já tinha visto lá, e compostas por 6 a 8 anéis heterostílicos. A definição é o que é uma micotoxina é isso, exatamente, teve uma época aí, atualmente já está sendo, mas teve uma época aí que foi o problema do amendoim é o problema mais grave, né? Aqui no Brasil. Então teve e a vigilância sanitária estava caindo em cima de diversas empresas aí, né? Obviamente, normalmente a empresa compra esse amendoim, só que o problema é o agricultor que armazenou ele de maneira errada ou fez a colheita no dia que estava muito chuva, né? Então a vigilância sanitária andou multando aí, teve até empresa que foi fechada aí, tá? Porque primeiro ela faz uma primeira atuação, né? E depois ela chega a multar e chega até a fechar a empresa. Para a empresa cabe o quê? Cabe mudar de produtor, né? Tem que pegar, se ela está tendo problema, né? Tem que pegar de outro. Normalmente, empresa que eu digo, essas firmas que fazem paçoca, né? Paçoquinha, esses doces de amendoim aí, né? Normalmente, elas podem estar utilizando o milho contaminado. Daí a vigilância sanitária caiu em cima, uma época atrás, sim. Problema de aflatoxina. Porém, não é um problema apenas de países em desenvolvimento. Também de países desenvolvidos tem esse problema aí. Afetam o agronegócio, interferindo ou até impedindo a exportação, reduzindo a produção animal e agrícola. Entram normalmente por contaminação indireta de alimentos e rações. Alimentos e rações podem permitir o crescimento e desenvolvimento do fungo, pode ser durante a produção, durante o processamento, o transporte e até o armazenamento. E a toxicidade, que a gente já viu, né? Aguda é quando é consumido no excesso, de uma vez só, crônica é quando a pessoa está sempre consumindo ali. E também mutagênica e teratogênica. Teratogênica, problema de crianças que vão nascer. E os efeitos biológicos dela interrompem o metabolismo celular, bloqueia vias metabólicas, inibindo a atividade das mitocôndrias, interagem com o DNA e RNA, prejudicando a síntese proteica. Então, aí é o efeito biológico dela. Altera a estrutura, a função da membrana celular,
reagem, ou seja, inativam certos tipos de enzimas, né? E também até reagem com as vitaminas. Então, você vê que elas atuam aí de diversas maneiras, né? Ó, efeitos biológicos, né? Tudo isso daí, ó. Atuam de diversas maneiras, né? Causando, mas é principalmente problema no fígado, problema no rim, são os dois órgãos mais afetados, vamos dizer assim. E as principais que a gente já viu, a aflatoxina, principalmente amendoim, mas também nozes, castanhas, algodão, cevada, sorgo, né? Leite, frutas secas. Aí eu vou passar que a gente já tinha visto, tá? Causas. Perus, diminuição de leite em ovos, então, aí, ó, peito de frango contaminado com aflatoxina. Mas tem produção, né, de leite, produção, diminuição de produção de ovos. Apresenta uma redução nítida da imunidade, né? O frango começa a ficar doente, o suíno começa a ficar doente, né? Então, você tem problema na ração desses animais aí. Ocratoxina A, principalmente deficiências no armazenamento, olha aí, milho, cevada, centeio, cereja, frutas secas, carne, suína. Então, a análise de detecção dessas micotoxinas é feita pelas empresas? Então, o certo era fazerem, né? Mas normalmente é quando ocorre algum problema de contaminação. O certo era fazer, por exemplo, as grandes produtoras de carnes, né? Então, certo, processadoras de carne. Ela fazer o quê? A análise da carne que elas compram, né? Porque o pequeno produtor, o que ele vai fazer? Vai comprar, obviamente, os grãos, né? Vai para fazer a ração. Então, o pequeno produtor não tem condição de saber se a ração está boa ou está contaminada, né? Porque são análises difíceis de serem feitas, né? São tudo cromatográficas, né? Tudo feito por aparelho de cromatografia. Então, o problema é esse. O pequeno produtor compra a ração, alimenta o seu rebanho, né? E depois vende aí para o frigorífico, né? Mas o ideal era os frigoríficos fazerem esse controle aí, mas não sei se é feito não, sinceramente, é só quando tem algum problema mesmo, né? O que eu sei é do amendoim. O amendoim, a vigilância, devido a ter bastante caso, a vigilância andou caindo em cima aí das produtoras de paçoca, Professor? Pé de moleque, produzem Oi? Não. doce. Oi? Não. Oi? Não tem na questão da matéria-prima, não existe um controle, então, da qualidade? Então, é complicado, né? Por que é complicado? Porque muitas Nem vezes na matéria-prima e nem no abate não existe esse controle da... que eu saiba, não. O que eu sei mais é realmente das indústrias de amendoim, né? Que eles já fazem no produto final. Então, vamos supor, ele pega a paçoquinha já. Tem diversas marcas famosas aí, né? Isso eu sei que eles andaram fazendo bastante. Pega pé de moleque, paçoquinha, pega o produto final já e faz, e faz a dosagem da aflatoxina, que é mais perigosa, né? Isso eu sei. Agora, outras indústrias, não, eu não sei não. Inclusive, indústria de cerveja tem o problema da cevada, né? Que a cevada, não que a indústria vai contaminar, mas muitas vezes o produtor do grão lá armazenou ele antes de chegar na indústria, né? Ou no próprio transporte, às vezes pega chuva, né? Ou pega uma umidade, para o fungo crescer muito rápido.
2 minutos o fungo cresce no próprio milho, né? Se é armazenado em local inadequado. Mas, sinceramente, eu não sei se tem uma fiscalização maior, né? Porque daí teria que ver no produto final, né? No produto final aí do produto industrializado, nesse caso, né? O próprio vinho pode vir contaminado, no caso da uva, né? A cerveja e quanta coisa, né? O próprio cacau, às vezes, tem contaminação durante a secagem do cacau, durante a secagem do café. Então, sinceramente, daí eu acho, posso estar enganado também, eu acho que é subavaliado. Eu devia ter uma fiscalização mais rigorosa nisso daí. Porque a gente nem, você já tinha ouvido, vamos dizer assim, não é muito famosa esse tipo de micotoxinas, né? Micotoxicoses, né? Não é uma coisa assim muito divulgada, né? Você vê, durante o cacau. Então, durante o cacau era que nem o café, né? Eles produzem lá e fazem a secagem. E nessa secagem, se houver sei lá, uma chuva, ou se o lugar lá que vai secar pega um dia de umidade, para crescer o fungo é 2 minutos. E aí que tal? O fungo vai lá, cresce, libera a toxina. Aí depois o fungo morre. Só que a toxina acaba ficando no alimento. Por quê? Porque ela é um metabólito do fungo. Então, daí depois isso daí vai para a indústria, faz o processamento, obviamente, que vai diminuir a concentração. Mas a gente viu ali que um pouco, diversas análises que fizeram, pelo menos um pouquinho, acaba chegando sim no produtor final. E que não vai ser uma quantidade grande, né? Mas agora, com relação a carnes também tem todo o metabolismo do animal, né? Eu acho que o mais perigoso seria o quê? Esses produtos aqui que é industrializado, ó, tanto bebidas quanto chocolate, o próprio café, que a gente consome direto o grão, não é isso? Maçã, suco de uva, né? Vamos dizer assim, para animal seria menos, porque daí a gente já seria o terceiro consumidor, né? Então ele consome o grão, só que ele tem todo o metabolismo dele. Pode ser que até ele passe mal, como teve diversas doenças aí que acaba dando no animal, né? Mas vamos supor, na pior das hipóteses, der um surto aí, o animal acaba morrendo, vamos dizer assim, e não vai para o abate, né? Mas o problema maior é esses outros aqui, ó. Frutas que a gente consome muitas vezes direto, café, própria cerveja, o próprio produtos do amendoim, né? Que são os mais problemáticos. Mas devia ter um controle melhor, sim, com certeza. Viu? Vou continuar? Vamos lá, então. De amendoim, né? Isso eu sei que a vigilância sanitária caiu em cima. Agora, com relação a esses outros alimentos aí, sinceramente, eu acho que só quando tem algum surto mesmo, né? Então, aí a gente vê quantas problemas não causam, né? Então, nesse caso aqui é a ocratoxina, né? Ocratoxina A, não é ela aqui, ó. Penicillium e aspergillus. Então, ó, aqui, ó. 50% das amostras de arroz, feijão, milho e trigo no Brasil com níveis altos de ocratoxina A. Também confirmada em café torrado e moído e solúvel, né? Então, tem diversos, mas você vê que são trabalhos aí já do ano 2000 para frente, 2000, né? Teve problemas na Dinamarca, associado à morte de suínos, né? E à grande mortandade de aves.
Não, é quando acontece. Então, a pessoa está lá, começa a morrer, nesse caso aqui, né? Começou a morrer muitas aves, né? A pessoa não sabe. Daí, sim, ela chama os especialistas, né? Que daí eles chegam aí na causa do problema. Mas fora isso, em condições normais de, vamos dizer, de pressão e temperatura, não é feito muitas análises disso, né? Fumonizinas, ocorrência mundial em milho, produtos derivados, porque ração animais são feitas com milho, né, muitas vezes. Então, fumonizinas, vai ver. Olha aqui, estrutura química, né? Tem diversos tipos também, normalmente é chamado por letras, C, P1, P2, PH1, né? Mas essa aí causa, né, que daí eles chegam aí na causa dos derivados. Por quê? E aqui um outro problema, né? Dependendo, aqui tem, a gente viu lá que tem mais de 300. Mas, por exemplo, a fumonesina, olha aqui o fungo aqui em cima do milho, tá vendo? Certo, é o agricultor já descartar esse milho, né? Fungão aqui em cima. Mas ela fica o quê? Fica estáveis durante o processamento do alimento. Então, algumas já são eliminadas, mas outras conseguem, por exemplo, a fumonisina, né? Conseguem, vamos dizer assim, não são degradadas, né? Porque é uma substância química, mas ela não é degradada. Algumas, né? Vai ter uma variação. Mas muitas, como a fumonisinas, não são degradadas, ficam estáveis durante o processamento do alimento. Então, imagine essas ração de cachorro, ração de gato, essas ração que a gente compra, né? Meio perigoso, né? Ração animais são feitas com milho, né? Muitas vezes. Então, fumonizina, vai ver. Olha aqui, estrutura química, né? Tem diversos tipos também. Normalmente é chamado por letras, C, P1, P2, PH1, né? Mas essa aí causa o quê? Câncer de esôfago, edema pulmonar em suínos, aquela leucoencefalomácia em equinos. Em rato, já foi estudado efeito hepatotóxico, né? Ou seja, no fígado, câncer, edema pulmonar em suínos. Então é isso aí, quando a pessoa tem lá uma criação de suínos, começa a dar problema. O que ela faz? Chama o veterinário, né? Normalmente é o veterinário que vai ter que correr atrás e fazer esses exames aí, né? Para descobrir que a causa realmente está sendo da ração. Porque normalmente a pessoa não sabe de onde veio isso daí. Tricotecenos é aquele do trigo, mas também presente em milho, cevada, arroz. Aveia, né? Fatores desencadeantes. Problema no armazenamento, alta umidade após a colheita. Esse aqui ainda gosta de temperatura baixa, vai vendo. Olha aí, tricotecenos, tipo A e tipo B, quimicamente isso daí. Tem diversos grupos aí, né? DON. DON é a abreviação de desoxinivalenol. Causa o que no animal? Náusea, vômitos, diarreia, recusa de alimentos. Por quê? Porque o animal percebe que aquele alimento está contaminado, daí ele não come. Entendeu? Aí, quimicamente, como ela atua, né? Pode causar lesão na pele, nos olhos, do gado e humanos. Alimentar tóxicas em humanos, essa T2 é ainda mais tóxica, 10 vezes mais tóxica que a DON.
Qual que é essa T2? Então, vai lá. Então, essa daqui, a tipo A, tipo B, né? Assim vai. T2 é mais tóxica essa daqui, T2. Zearalenona, que é a do milho. Normalmente o fusário. Aqui o fusário. Também gosta de baixa temperatura e problemas no armazenamento do milho, principalmente milho. Mas também centeio, até milho, até banana ela pega, tá vendo? Nozes, banana. Na cerveja, por quê? Porque a cevada foi armazenada em local contaminado, a cevada, né? Trigo, milho, então tudo alimento fungado. Aí o que elas causam, né? Hiperostrogenismo, que a gente já tinha visto lá em vacas, então, problema reprodutivo. No Brasil já foi encontrado em cereais e aveia em flocos. Olha aí como fica o suíno afetado, normalmente é fêmea, né? A fêmea fica aí com esse problema aí, excesso de estrogênio na fêmea. A citrinina. Citrinina não tinha lá. Produzida... Ah, tá, tinha sim, é do arroz amarelo. Então, produzida pelo Penicillium citrinum, por isso que vem o nome de citrinina, a espécie do fungo, né? Que produz, mas também, além do penicillium, por aspergillus também. Afeta arroz, trigo, farinha, cevada, milho, centeio, amendoim. Nefropatia, problema no rim, suíno e outros animais. No Brasil, já notou-se o quê? Nefropatia suína, ou seja, porcos com problema no rim, devido ao quê? A ingestão de grãos de cevada mofada. De onde vem essa cevada aqui? Provavelmente da indústria cervejeira. Ela já sai úmida de lá, né? Se tiver um processamento aí, rapidamente ela mofa isso aqui, certo? E vai dar problema, principalmente para suína, tá? Lembrando que essa cevada cervejeira é muito utilizado para alimentação do gado, de boi, de vaca, não é isso? Mas já em suínos pode dar problema. Às vezes não dá tanto problema no boi, mas em suínos pode dar problema. A patulina é a dor da maçã. Maçã, cereja, pera, que é aquela uma lá. Certo? Então, falou, patulina é da maçã. Suco de maçã pode vir com patulina. Cuidado com suco de maçã. Aí, estudos da Organização Mundial de Saúde dizem que a partir de 0,4 miligramas por quilo já podem dar problema por quilo de peso corporal, já é o limite máximo dessa micotoxina. Cuidado aí com o suco de maçã. Com relação a legislações, as mais conhecidas são as que abordam níveis de aflatoxinas. A Europa está mais adiantada, né? Em 2003, já existiam 100 países com legislação para regulamentar os níveis máximos de micotoxinas em alimentos, ações e commodities. Então, você vê que teve uma evolução de 95 para 2003. Realmente está sendo muito estudado isso daí, né?
Aí, o que diz. Os países que são cobertos pela legislação de 2003, né? Aqui falando aí o que a gente tinha visto naquele gráfico lá, né? Por exemplo, limites. Leite fluido pode ter no máximo meio ppb, né? Partícula por bilhão da aflatoxina M1, que é essa daqui, tá vendo? Vamos ver lá embaixo. Cacau em grão pode ter no máximo 10 ppb dessas aqui, ó, todas somadas. B1, B2, G1, G2. Aflatoxina B1, B2, G1, G2. Esse aqui. Vamos ver outro exemplo lá embaixo, ó. Suco de frutas pode ter no máximo 50 ppb da patulina. Arroz, café, cevada e milho, máximo 50 ppb da ocratoxina A. Essa é problemática. Amendoim, máximo 2 ppb das aflatoxinas. Farinha de arroz, no máximo 5 ppb. Isso é o que diz a legislação, né? Então, uma legislação para o Mercosul. A contaminação de alimentos e rações é um sério problema atualmente, tanto para humanos como para animais. E é um obstáculo à economia de países da África, Ásia e América Latina. Principalmente em países exportadores de commodities, como o Brasil, por exemplo. Podem causar câncer de esôfago, já foi descrito aí na Itália, sul, né? Edema pulmonar em suínos, aquela doença em equinos, leucoencefalomase, efeitos hepato, né, do fígado. Foi diagnosticado em ratos, edema pulmonar em suínos, inibem a síntese de esfingolipídios. Então, são diversos problemas aí, né? Certo? Afinal, faltou. E é necessário dizer uma... Às vezes também a pessoa compra a ração, né? A ração tá boa, certo? O fazendeiro. Só que daí o que acontece? Ela armazena a ração em local inadequado antes de dar essa ração para o suíno, ou antes de dar essa ração para o bovino. Então, a ração chega boa até ela. Só que, nesse intervalo entre ela receber e oferecer aos animais, que pode ocorrer essa contaminação aí pelas aflatoxinas. Por isso que ele ressalta aqui, ó. Desenvolver atividades de informação, comunicação e principalmente educação, principalmente aí para os produtores rurais. Certo? Então, é por isso que existem os tais dos silos, né? Que o agricultor, ele recolhe o material e manda já o material para o silo. Por quê? Porque no silo é um ambiente que não vai crescer aí fungos, não vão crescer contaminantes que vão produzir as tal das toxinas, né? Então, o ideal sempre é o agricultor colhe lá o milho, o trigo, né? A soja, mandar o mais rápido para os silos, que lá nos silos ele está, vamos dizer, num ambiente adequado, né? Com pouca umidade, com pouco oxigênio, etc. Então, daí lá não tem esse problema. Agora, o problema muitas vezes ocorre durante a colheita, evitar colher em dia chuvoso também é importante, né? Então, colher e evitar o transporte até o silo em dia chuvoso, que daí pode acontecer essa contaminação durante o transporte.
Mas é isso aí, tem bastante coisa aí de micotoxinas, né? Toxina do fungo e micotoxicoses, que são as doenças causadas pelas toxinas.